Olá, tudo bem? Tem alguém aí? Vamos de ao vivo. Tá entrando o Carlos, Catarina Costa, o doutor Elias já tá aí também e já tá solicitando aqui. Vou aceitar e vamos recebendo o resto da galera aí com o professor. Aguardando. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo bom, Jonathan? Como vai? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, hein? Imagina, a gente que agradece, eu agradeço principalmente em nome da Ambiafra, o senhor tem aceitado trocar essa ideia com a gente sobre esse tema tão importante e tão necessário ser pautado. A Vamos gente lá. tem algumas Estou aqui. pessoas aí entrando. Eu vou me apresentando então, eu sou o Jonathan Fontela, eu sou graduado em bacharel em administração de empresas, sou ator por formação livre e pesquisador na área de sustentabilidade e desenvolvimento humano. E aí eu gostaria de passar a palavra para o senhor se apresentar, que tem um currículo lindo, muito rico, para contribuir com a gente, graças a Deus. Axé. Veja, eu estou agora me apresentando como economista, Elias Sampaio, né? Escritor. Eu tenho mestrado em economia e tenho um doutorado em administração pública. E eu sou economista do Ministério da Economia, tá? Da Bahia. Então, o Ministério da Economia e trabalho aqui na Bahia. E Uhum. hoje, nesses últimos meses, eu tenho me envolvido, estou fazendo pós-doutoramento na Escola de Administração da UFBA aqui, e hoje eu estou me envolvendo muito com um grupo de pesquisa um grupo de pesquisa sobre democracia, igualdade racial e desenvolvimento. Esse grupo de pesquisa, a gente chama ele de GT Brasil 2022, Bahia 2023. Eu gostaria que quem quisesse nos buscar, nós já estamos tanto no Twitter quanto no Instagram. E eu estou muito envolvido com isso e nós estamos agora para a próxima sexta e sábado fazer o primeiro seminário temático nosso, que é exatamente sobre iniciando as nossas atividades do grupo de pesquisa publicamente, entende? Então é Nos isso que eu tenho 19 e feito 10. ultimamente. Sim, né? Ultimamente só isso, né? Escrever um livro, trabalhar com um grupo de pesquisa sobre um tema mega importante para o Brasil inteiro, com certeza. Professor, então, dada essa apresentação, essa introdução, eu vou comentar com o senhor aqui a respeito do tema que nós desenvolvemos ao longo dessa última semana aqui na Ambiafra, desculpa, que foi a respeito do crescimento e desenvolvimento econômico, né? Uhum. Só para o pessoal ficar mais, quem não conseguiu acompanhar aqui nas nossas redes, o crescimento econômico ele é um fenômeno mais quantitativo e que não necessariamente impacta a população como um todo. Já o desenvolvimento econômico, ele é um processo de transformação qualitativa ligado diretamente ao estado de bem-estar social, à melhoria do padrão de vida da população de uma forma equitativa. Então, resumindo de uma maneira simplória, a gente veio debatendo ao longo da semana sobre esses dois aspectos do crescimento e do desenvolvimento, e a gente também trouxe alguns outros conceitos, a gente falou sobre indicadores. Partindo desse ponto, o senhor concorda ou discorda que exista diferença entre crescimento e desenvolvimento econômico e por quê? Veja, não é apenas mais uma discordância. Conceitualmente, não se usa mais a palavra crescimento econômico como sinônimo de desenvolvimento econômico. Tá certo? Uhum, Isso é conceitual. Ninguém pode concordar ou discordar, não. Isso é conceitual. Então, sabemos muito bem que existe uma coisa que é o crescimento econômico, que nada mais é do que medir o crescimento do PIB de determinados países. Isso é que é crescimento econômico. Então, o sim. PIB cresceu, teve crescimento econômico. Agora, por quê? Porque o PIB, o Produto Interno Bruto de cada país, é a medida mais próxima que se tem da riqueza daquele país.
Sim. Então, uma coisa é nós dizermos que a riqueza do país X, vamos tratar do Brasil, porque é onde a gente está, o PIB brasileiro cresceu. A gente diz, a riqueza no Brasil cresceu. Agora, esta riqueza está bem distribuída dentre os seus grupos e classes sociais? Aí é uma outra questão. Essa riqueza está crescendo na medida necessária para que a maioria das pessoas tenham acesso à produção, aos bens e serviços? Isso é uma outra questão. Quem responde essa questão? É a ideia do desenvolvimento econômico, tá certo? E aí, eu gostaria de trazer logo de cara uma questão fundamental, que hoje, por exemplo, sequer as pessoas estão usando muito o termo desenvolvimento econômico. Na verdade, se fala em desenvolvimento, porque existem outras dimensões do desenvolvimento que não são dimensões econômicas estrito sensu. Por exemplo, a noção de desenvolvimento sustentável, ambientalmente sustentável. Então, você ter o crescimento econômico e ter o desenvolvimento econômico, quer dizer, o crescimento está sendo adequado aos padrões de consumo e renda daquele país, mas também tem outras preocupações que devem estar contidas nesse processo de crescimento econômico. Por exemplo, o país cresce respeitando as questões ambientais? Essa é uma primeira questão. Uhum. O país cresce respeitando as desigualdades dentro do seu próprio território, desigualdades raciais, desigualdades de gênero, desigualdade de classe, todos tipos de desigualdade, tá certo? Então, assim, Certo. hoje, fundamentalmente, a palavra desenvolvimento ela é muito mais forte do que qualquer qualificação que se coloque junto dela, entende? Então, crescimento econômico é uma coisa, desenvolvimento econômico é outra, e desenvolvimento, a palavra em si, tem uma conotação muito mais ampla para todas essas coisas que nós falamos aqui. Perfeito. É como o Cadu comentou aqui, só para a gente deixar as pessoas ambientadas com o PIB, né? Que ele não mede justamente todos esses pontos que o senhor falou, de raça, de gênero, os aspectos mais subjetivos da nossa sociedade, eu diria, né? Ele é número. Ele pega o montante do país, o quanto aquele país distribuiu entre algumas pessoas e o quão ricas são essas pessoas. Mas essas pessoas nem sempre são o extrato real da nossa sociedade, beneficiadas por esse PIB. Veja, o PIB não é nem a distribuição, na verdade. O PIB é a produção. É Isso, quanto o desculpa. país O produziu, produziu, tá? isso, é o produto Porque interno, exato. existem outros conceitos, por exemplo, o PIB per capita, que é o PIB, o valor total dividido pela população. Então, o PIB per capita no Brasil é um PIB per capita relativamente baixo para o tamanho do país. Porque tem uma Uhum. outra questão, né, que é importante que a gente diga. Normalmente, o PIB ele é uma medida da renda do país, tá certo? Então, quando eu digo que o país tem um PIB alto, eu também digo que ele tem uma renda alta. Mas tem uma outra questão. Qual é a renda per capita desse país? Como é que ela é distribuída? Certo? Existem conceitos que mostram que um país ele pode ser muito rico, mas ele pode ter a renda tão concentrada que boa parte daquela riqueza está na mão de poucos. Que é o Então, os caso do Brasil. 10% mais ricos no Brasil, normalmente ele detém a renda muito, muito superior a todos os restos dos 90%. É por isso que a Exato. questão das desigualdades precisam ser levadas em conta quando nós falamos a questão do desenvolvimento, entende? Sim, perfeito. E, e essas questões, elas são, digamos assim, não tão recentes, mas elas são novas para a gente debater ultimamente esse desenvolvimento no aspecto de sustentabilidade e o desenvolvimento econômico em si e levar em consideração os aspectos sociais. Tanto que o senhor faz no trabalho que o senhor tem, dialogando com o Celso Furtado, né, que é um discípulo, digamos, de Adam Smith, que é um grande influenciador, é um economista, na verdade, muito antigo, de 1723, e ele é considerado o pai da economia moderna. E o Celso, muito influenciado por essa política de economia liberal,
desconsiderou muitas questões. Mas eu queria que, não vamos falar de Celso agora, desculpa, eu posso ter me perdido um pouco. Eu queria me falar mais num trecho em que o Adam Smith comenta que é o seguinte: o crescimento econômico é também, em Smith, sinônimo de desenvolvimento econômico. E a questão aqui gira em torno do egoísmo, do individualismo, e por isso é essencial em Smith a liberdade como um dos valores ou virtudes mais importantes que assegurem o individualismo. Para Smith, o Estado tem a função de garantir a liberdade individual. O que o senhor tem para comentar a respeito desse trecho do Adam Ó, Smith? só para a gente ficar todo mundo na mesma página, a gente pular de Adam Smith para Celso Furtado é muito tempo. A gente está falando de Tem mais de muito 200 tempo, anos. E tem exato. muita coisa aí no meio para a gente explicar. Mas, assim, sobre Adam Smith, o que a gente tem que pontuar é que a ciência econômica, como a gente conhece hoje, ela começa com Adam Smith. Mas começa porque ele é o primeiro pensador que estrutura a ideia de economia como nós conhecemos hoje, tá certo? Então, e não foi só ele. Ele é considerado o pai, porque foi ele que escreveu o livro sobre a origem da riqueza das nações, em 1776, e é ele que estrutura, tá? Mas tem vários outros. Por exemplo, o que a gente chama de economia clássica, ela tem Smith, ela tem Davi Ricardo, ela tem Malthus, ela tem os Mill, Stuart Mill, John Stuart Mill, são vários pensadores que fizeram com que nós tivéssemos a ideia dessa economia que tem hoje. Eles são chamados de clássicos porque muitas das coisas que eles desenvolvem, que eles desenvolveram, até hoje tem validade do ponto de vista científico e acadêmico, tá certo? Sim, agora sim, perfeito. a tese dos economistas clássicos, porque o que é que a gente vê? A gente tem a economia clássica, depois a gente tem o que se chama de economia neoclássica, e depois a gente tem o que se chama de economia keynesiana, e aí se desdobra em um conjunto de outros campos da economia. O que eu diria é que nós temos que ter a ideia de colocar Adam Smith no lugar específico da história da economia. A gente não pode olhar o que ele disse e trazer imediatamente para cá sem fazer alguns senões. A primeira coisa é o seguinte, veja, imagine, hoje nós estamos debatendo sobre a questão da economia aqui, mas na época de Adam Smith ele ia estudar onde? Onde é que ele ia ler? Hoje a gente tem Adam Smith, tem todos os pensadores, mas na época dele. Então, o que é que acontece? Ele foi extremamente importante em conseguir estruturar um pensamento econômico da ciência econômica que vinha da Grécia Antiga, a ideia de administração da casa. Economia significa isso, a administração da sua casa. E aí o Adam Smith, pela primeira vez, ele estrutura um pensamento para se pensar a economia, digamos assim, de uma forma mais macro, como a economia de um país, das nações. E aí ele tenta explicar por que é que um país ele tem mais crescimento econômico, tem mais riqueza do que outros. Mas aí a gente tem que sempre se lembrar que nós estamos falando de um economista da Europa de 1776, ou seja, século XVIII, que é quando sai o livro dele. E aí, o que você está querendo, na verdade, a sua provocação é para falar num sentido que norteia boa parte da teoria econômica. A teoria econômica que nós chamamos de teoria ortodoxa, e aí não é só de Adam Smith, por exemplo, para trazer um elemento atual. O nosso ministro da Economia hoje, que se chama Paulo Guedes, ele pensa a economia de forma ortodoxa. Ele pensa a economia a partir dos ensinamentos de Adam Smith, dos neoclássicos e de todas as correntes econômicas que imagina que o individualismo é o que move a economia. Tá certo? Essas pessoas pensam isso. A competição é que move a economia. É a competição entre pessoas e empresas que move a economia. O que é que ele pensa mais? Ele acha que quanto menos tiver Estado, menos tiver estruturas do governo, é melhor para a economia. Obviamente que ele acha isso, outros economistas acham isso, mas tem um conjunto de economistas que não acham isso, que pensam o contrário. E aí tem outras vertentes. Existe um economista no início do século XX, principalmente, que
Vocês sabem que na década de 30 houve uma grande recessão no mundo. Foi a Sim, crise de de 1927. 1930. Foi a Uhum. primeira grande crise econômica no mundo. Esta primeira grande crise econômica foi o momento em que as teses de Adam Smith, até os que eu chamei de neoclássicos, elas não conseguiam explicar por que a economia estava em crise. Ou seja, tudo que se produziu de conhecimento sobre a economia não se conseguia trazer elementos para explicar, sim, mas vocês estão dizendo isso, mas por que a economia está em crise? Porque eles tinham a ideia de que naquela época tudo que fosse produzido poderia ser vendido. Ou seja, se você produziu, você vai vender. Essa era a tese da economia até quando Keynes traz e diz não, não é verdade. Não é que a produção vai gerar necessariamente realização, ou seja, é preciso que tenha uma coisa chamada demanda efetiva. Então é o contrário, nós precisamos ter algum elemento de gestão da economia no curto prazo, pelo menos. Aí você tem toda uma teoria keynesiana. E eu diria que o Celso, que você citou, ele tem mais proximidade com as teses keynesianas, ou como se chama em algumas outras, de alguma outra forma, as teses estruturalistas, ou seja, os problemas da economia são estruturais, não são apenas de mercado, do que com a ideia dos clássicos e dos neoclássicos, percebe? Então, a crise de 1930 mostra que tudo que se discutiu de economia, de Adam Smith, 1776, até o início do século XX, 1920, 1930, aquilo não deu a resposta adequada. Significa que eles estavam errados? Não. Significa que a economia é tão complexa que não se pode ter apenas uma forma de observar a economia para se resolver os problemas econômicos, percebe? Então, a partir daí, houve toda uma discussão da economia, e a economia keynesiana deu jeito, mas quando chegou a partir da década de 70, a economia keynesiana começou a ter problemas. E qual foi o grande problema da economia keynesiana? Se começou a ter inflação. Tá certo? Muito gasto público e inflação. E aí as teorias clássicas e neoclássicas, elas voltam novamente de uma forma com a outra roupa, com outras modelagens, com teoria monetária, com a teoria das expectativas racionais, coisas desse tipo. É um conjunto de conceitos que não dá para desenvolver aqui, mas o foco, Jonathan, é para dizer o seguinte: a teoria econômica, ela não tem apenas uma forma de se estudar e uma forma de chamar a atenção para determinados problemas. Agora, tem alguns aspectos que nós temos que trazer aqui, considerando o tema que vocês estão trazendo. A noção de desenvolvimento econômico, ela precisa ser observada a partir de vários ângulos. Hoje, não se pode falar em desenvolvimento sem ter a questão ambiental e a questão da distribuição de renda e eliminação da pobreza. Porque mesmo os países desenvolvidos, por exemplo, Estados Unidos, tem pobreza. Só que o nível de pobreza lá é infinitamente menor do que em outros lugares. Tá certo? Então, nesse sentido que é importante que a gente faça essa observação aqui. Não sei se eu disse o que você gostaria, se vocês estavam perguntando. Não, o Sil foi além, inclusive, deu uma aula pra gente, me ajudou, inclusive, porque esse nervosismo de fazer live, a gente acaba atropelando algumas coisas, e eu confesso que eu não coloquei muito bem a pergunta, mas o senhor me entendeu e, e respondeu de maneira brilhante. Tem uma frase do senhor que eu gosto, que eu estava assistindo um vídeo de um seminário que o senhor fez, acho que em julho, um tempo desse ano, Foi na que Unicamp, eu é acho. isso. O senhor disse que o conceito de desenvolvimento no Brasil é incompleto se ele não incluir o combate às desigualdades raciais. E aí o senhor está acrescentando também agora, né, fala de hoje, as questões ambientais. E Ambiafro é a mistura desses dois pontos, principalmente, né? É Sim, falar da maneira de como nós nos relacionamos hoje em dia com o meio ambiente e a economia, como ela atravessa o meio ambiente. Acredito eu que desde 1700, desde Adam Smith, nunca foi pensado o aspecto ambiental como provedor, né, como matéria-prima findável, porque acaba, né? A natureza ela se recupera, ela tem um processo muito lento de recuperação,
mas ela é matéria-prima de tudo, e eles nunca desenvolveram sobre isso. E também nunca atentaram, principalmente mais para frente agora e vindo para o Brasil com o Celso, nunca atentaram se as questões raciais, né? E tentaram sempre ainda é, colocar o negro como o culpado dessa situação. Então, dito que as teorias de desenvolvimento no Brasil não levam em consideração as questões raciais, mesmo que o país seja representado por maior parte mais da metade da população, eu gostaria que o senhor comentasse sobre o seu trabalho dialogando com o Celso Furtado, né, que é ensaios de mão de obra, subdesenvolvimento e as desigualdades Não se raciais. preocupe, não. Não se preocupe, não, que ele está aqui. Ah, perfeito. Boa. Dialogando com o Celso Furtado, ensaio sobre a questão da mão de obra, o subdesenvolvimento e as desigualdades na formação econômica do Brasil. Até eu, às vezes, não consigo ler de cara, tá bom? Então não se preocupe com isso, não. Deixa eu lhe dizer, primeiro eu queria fazer uma observação que ultimamente eu tenho sentido necessidade de fazer, que é o seguinte: as teorias que não tratam da questão racial no desenvolvimento do Brasil são as teorias hegemônicas, tá certo? Perfeito. Ou seja, aquelas que Supremacistas, as né? Uhum. pessoas seguem, mas muita gente discutiu outras formas de pensar o desenvolvimento econômico, inclusive incluindo as questões raciais e ambientais, tá certo? Mas isso não foi hegemônico, isso não foi ouvido, isso não foi tratado como deveria tratar. E aí eu queria trazer dois exemplos aqui, antes de falar do meu livro em relação à questão do Celso, trazer dois exemplos. Um é Abdias do Nascimento, tá certo? Senador nosso. Uhum. O Abdias do Nascimento, ele desenvolveu várias discussões, inclusive uma tese chamada quilombismo, onde ele trazia elementos de inclusão da questão racial na discussão sobre o processo de desenvolvimento do Brasil. Ora, mas isso não foi hegemônico. Isso quem conhece muito é o movimento negro, parte dos negros, parte dos intelectuais, que discutem isso. O outro é Guerreiro Ramos, que discutiu várias coisas dentro da sociologia e da administração, tá certo? Mas uma das questões que também está esquecida, mas que vai ser retomada, por exemplo, no seminário que nós vamos fazer agora, dia 9, dia 10, do meu grupo de pesquisa, vai ter o professor Genalto, vai tratar do conceito de paraeconomia, ou seja, uma discussão para além das questões da economia que se conhece hoje, que foi trazido por Guerreiro Ramos na década de 50, 60. Não foi agora, mas não foi hegemônica. As teses de Abdias do Nascimento é antes até disso. E no nosso seminário, inclusive, nós vamos ter a participação da viúva do Abdias do Nascimento, a Elisa Larquim. Ela vai fazer algumas falas lá, a doutora Elisa Larquim. Ela é professora, ela acompanhou também muito de perto o desenvolvimento. Então, eu estou querendo chamar a atenção que a ideia de desenvolvimento, como foi implementada no Brasil, ela foi implementada pela visão hegemônica das pessoas que estavam no poder nesse período todo. Isso não quer dizer que muita gente vinha discutindo coisas meio diferenciadas. Também tem o Florestan Fernandes, é um outro nome. A Lana Rabbit, pedindo para eu indicar alguns autores. Eu já falei aqui, o próprio Abdias do Nascimento, o Guerreiro Ramos precisa ser lido. Agora, o que eu diria é o seguinte: vão assistir o nosso seminário no dia 9 e no dia 10, que lá vai aparecer um mundo. São 4 mesas, fora a mesa de abertura. Então, vai aparecer muita coisa a respeito disso. E aqui na live, eu acho que a gente só tem 1 hora de live, não é isso? E aí a gente vai ter que adiantar. E também, vejam, nas minhas redes sociais sempre está aparecendo coisas que vocês podem usar a respeito disso, ou me procurem por lá que a gente passa. Mas, por exemplo, eu estou chamando a atenção aqui que a questão racial ela não foi colocada por quem estava com a caneta na mão. Quem fez as políticas de desenvolvimento. E é aí onde entra a questão do meu livro de Celso Furtado. Veja, Celso Furtado é o mais importante economista do Brasil. Por favor, professor.
Não é à toa que ele é o patrono da profissão do economista. Ele foi quem criou a SUDENE, que é um dos órgãos de desenvolvimento mais importantes já criados no hemisfério, tá certo? Sim. E Celso, para ter uma ideia, foi o primeiro ministro de planejamento, tá certo? Ora, De mas João as Goulart, teses né? de Celso... Ou seja, Hã? de João Goulart, né? De João Goulart, ele foi o ministro do E ele, planejamento. ou seja, Ele e ele foi foi, modulando, ele criou a moldando essas. SUDENE no governo de JK e foi o ministro de João Goulart. O primeiro ministro de planejamento foi De ele. Ele foi planejamento. ministro. Ou Quem seja, inaugurou a ideia de planejamento como ministério foi Celso. E antes sim, disso, ele fez um trabalho muito mais profundo e muito importante para o Brasil, que foi a criação da SUDENE. Antes disso, ele criou o grupo de. Ele dirigiu o grupo de trabalho de desenvolvimento do Nordeste, e antes disso, ele foi economista da CEPAL. Então, ele é o mais importante economista que existe no Brasil. Qual é a questão que eu quero resgatar? É que todas as teses hegemônicas de Celso na construção do planejamento e do desenvolvimento brasileiro, e não só dele, mas em ele sendo o mais importante, eu tenho utilizado ele como referência para fazer o debate. Qual é a questão de Celso? É que as teses dele, não é que ela não incluía a questão racial. O que eu mostro no meu livro é que a questão racial colocada por ele estava extremamente equivocada. perfeito, Porque o né? principal livro dele é um livro que se chama Formação Econômica do Brasil. Tá certo? Série, né? Em Uma sigla. Formação Econômica do Brasil, a tese dele sobre a questão racial, que muita gente acha que é uma coisa menor, mas não é uma coisa menor, as teses deles estão erradas. Ora, se a tese dele está errada, e é uma tese hegemônica até hoje, o Formação Econômica é de 1959. Perfeito. E hoje, a grande maioria das escolas de economia do Brasil ensina a formação econômica do Brasil a partir do pensamento dele. No nosso grupo de pesquisa, tem a professora Rita Almico, que é nossa colega no grupo de pesquisa da UF. Ela é professora de História Econômica. Ela diz que não ensina a partir da formação econômica do Brasil. Ela usa outras referências, tá certo? Mas a maioria estuda a partir de Celso. Então, o trabalho dele é extremamente importante. No entanto, essa questão, a interpretação dele do porquê, como foi e quais as questões que envolviam a transição do fim da abolição para o trabalho assalariado no Brasil, a questão dos negros e dos seus descendentes, ela é equivocada. E aí vem uma outra questão, Jonathan. Aí as pessoas me perguntam, mas por que você está preocupado com isso, se foi uma coisa daquela época? Porque aquilo foi o que estabeleceu a estrutura do pensamento brasileiro sobre o desenvolvimento. Eu não posso ignorar como pensava e a tese defendida pelo mais importante economista do Brasil e que foi responsável pela criação de um órgão de desenvolvimento também mais importante do Brasil, que até hoje existe, e que foi importante pela implantação do Ministério do Planejamento no país. Pior do que isso. Todas as pessoas que vieram depois dele, elas não se voltaram para corrigir essa falha. Olha, e se não corrige essa falha, nós continuamos com o mesmo problema. Esse ano seria aniversário de 100 anos de Celso Furtado. Foram feitas inúmeras ações de comemoração. Algumas poucas que trataram disso foram as que eu participei, aquela da Unicamp que você referiu, por exemplo. Ou seja, não se pode pensar o desenvolvimento brasileiro sem corrigir esta questão. E não é corrigir do ponto de vista político, não. Porque há muita gente boa que diz, inclusive, que essa foi uma decisão política. Ou seja, fazer um processo de crescimento econômico, buscar o desenvolvimento econômico apenas para os brancos.
Tem pessoas que dizem isso. Mas isso só não é suficiente, porque nós temos um problema técnico. Então, dizer que o Brasil é um país desenvolvido, com a grande maioria da população brasileira, hoje, mais do que 50% da população de negros excluídos do processo de desenvolvimento, não é correto teoricamente. Nenhum país se desenvolve com metade da sua população sem ela se desenvolver. Então, há algumas teses aí que as pessoas ainda defendem como sendo o modelo brasileiro de desenvolvimento, ou seja, o Brasil criou um modelo de desenvolvimento com desigualdade. A minha tese é diferente. Desenvolvimento com desigualdade extrema, como é no Brasil, não é desenvolvimento. Esse é o ponto. É subdesenvolvimento, né? É Por isso, subdesenvolvimento. a gente caminhou para um subdesenvolvimento, a gente ficou muito bem subdesenvolvido. Isso. Né? Agora, e mais. Apesar de eu concordar de que é uma posição política, o nosso modelo de subdesenvolvimento, ela é uma posição política, mas ela não termina aí. Porque ela é uma posição política ancorada em questões técnicas erradas. Exato. Certo? Porque, veja, se eu acho que é só isso, a gente não tem mais o que fazer, não é? Como o Celso... Oi, pode continuar. Não é isso, a gente teria apenas que aceitar. Exatamente. Eu vi, é muito famoso, o senhor usa às vezes também as frases que o Celso usava no livro dele, que é de que os ex-escravizados preferiam o ócio a ser assalariado. Veja, né? isso não é uma frase, isso é uma construção teórica. Então, como é que nós podemos deixar, digamos assim, prosperar sem problematizar uma construção teórica dessa natureza? Não é razoável. E não é razoável apenas dizer que ele estava errado, porque assim, tem uma coisa que eu gosto de pontuar também. Muita gente acha que o meu objetivo é apontar o dedo para dizer que ele era racista ou não. Não é esse o meu objetivo. Sim. Meu objetivo é dizer que o racismo estrutural no Brasil ele foi tão grave que foram estruturados conceitos e teorias ainda fora do racismo científico, porque ainda houve isso, mas dentro das ciências sociais aplicadas, e que não era a sociologia racista apenas do Casagrande Senzala, do Gilberto Freire, não era só isso. Ou seja, dentro da disciplina economia, você ensina a economia com conceitos como esse que você está trazendo. Ou seja, os escravos não foram bem absorvidos no mercado de trabalho, os ex-escravos, porque eles preferiam não trabalhar a receber um salário maior do que aquelas condições de consumo que ele tinha como escravo. Isso é muito grave. Alguém continuar aceitando isso como uma teoria factível, quer seja porque isso faz parte de uma questão política ou não, isso é um equívoco grave, gravíssimo. Assim como então, este é o ponto. Exatamente, assim como não dar os créditos às devidas tecnologias que foram trazidas através dessas pessoas também, né? Que é o apagamento histórico que fazem a todo momento, que o racismo estrutural age dessa forma, em esquecer que nós somos referência de tecnologia e de conhecimento para o desenvolvimento e crescimento do Brasil, né? Que também é reforçado dentro do trabalho do Celso e que até hoje é levado em consideração, e por isso nós temos problemas desde essa época e antes ainda, mas que não vem se dissolvendo e vem sendo pouco discutido, mas graças ao senhor, agora a gente está jogando meio que na cara da sociedade. Não só a mim, mas outras, claro. Outras pessoas isso cederam também. Eu não queria falar muito de Mildral, porque eu pesquisei pouco, mas eu vi que o senhor usa muito uma referência dele, que ele tinha o círculo de pobreza, né? Não sei se cabe falar aqui ainda, porque a gente tem que abrir para perguntas. Eu não sei. Mas se o senhor puder falar... Cabe profundamente, porque no meu livro, veja, o meu livro é formado por 4 artigos. Os 2 primeiros tem uma versão em inglês que é praticamente a mesma versão de português. Então, fundamentalmente, são 3 artigos. Nos 2 primeiros artigos, eu trago essas contradições de Celso. Fundamentalmente, eu trago isso. E nisso que você colocou agora, tem uma coisa muito interessante,
que ele dizia, quando ele faz a crítica aos escravos, aos ex-escravos e seus descendentes, a minha interpretação é de que ele diz assim, olha, essas pessoas, ele diz claramente que o subdesenvolvimento do Brasil até 1950, ao menos, foi fruto dos ex-escravos e seus descendentes. Ele diz isso. E descendentes, delega ainda. Ele diz isso, claramente. Uhum. Se você, qualquer pessoa, se quiser, eu leio aqui. Ora, só que quando ele discute no mesmo livro a economia mineira do século XVIII, se eu não me engano, ele tem uma frase que está aqui nesses 2 primeiros artigos, que ele diz assim, se não fossem os conhecimentos técnicos dos escravos africanos, não havia o desenvolvimento da siderurgia e da metalurgia em Minas Gerais. Aí eu questiono e digo assim, como é que um escravo que tem conhecimento técnico em metalurgia e siderurgia, que é muito mais complexo do que a agricultura, não teria capacidade de avançar quando foi a época da questão da empresa cafeeira? Essa conta não fecha. E aí eu não quero falar uma questão política sobre isso, eu quero dizer que tecnicamente está errado. E a gente tem que provar que tecnicamente está errado, porque ao redor disso tem um conjunto de outras coisas. Por exemplo, muitos escravos, aqui na Bahia, tem uma sociedade que se chama Sociedade Protetora dos Desvalidos, a SPD. A SPD, ela tem ela é de 1830 e poucos. Ou seja, muito antes da escravidão acabar, a SPD ela já fazia o que hoje a gente conhece como caixinha, como poupança. Eu costumo dizer que quem criou a Caixa Econômica Federal foi a SPD. Então, e eles faziam isso para comprar alforria dos escravos. Isso eles faziam isso no século XIX, início do século XIX. Então, a gente não pode tomar essas teses, tá certo? Como a gente tem que trazer esses elementos que é para a gente desconstruir essas teses hegemônicas, porque, como hoje nós estamos falando muito de políticas de ação afirmativa, não adianta, Jonatas, a gente colocar um sem número de estudantes negros e estudantes negras nas universidades, quando eles vão para lá, para o banco da universidade, estudarem as mesmas coisas que estão sendo faladas lá, entende? Nós temos que reconstruir epistemologicamente isso. Por exemplo, tem um outro amigo meu, colega, economista, com doutorado na Unicamp, Silvio Humberto, que também está num grupo de pesquisa, que também está no seminário. Na verdade, a mesa de abertura vai ter... A primeira mesa ele vai estar presente. Ele tem uma tese, a tese dele de doutorado discute a questão da transição da escravidão aqui no recôncavo da Bahia, e ele traz debate sobre Celso, faz a crítica e traz os elementos de dizendo não se levou em conta, por exemplo, os escravos de ganho, que oferia renda, independente de serem escravos ou não. E hoje, o professor Luiz Fernando Saraiva e a professora Rita, que estão trabalhando com a gente, eles têm trazido o debate de que a escravidão também teve momentos de muita modernização técnica, em função, inclusive, de questões ligadas à escravidão e aos escravos. Tá certo? Então, assim, não é simples esse debate. Mas, voltando ao meu livro, nos 2 primeiros capítulos, a gente trata dessas contradições, tá certo? E nos outros 2, nós trazemos 2 autores que também não têm sido muito bem estudados no Brasil. Você já citou, que é o Myrdal, e o outro é o que se chama Nathaniel Leff, tá certo? O Leff, ele tem uma interpretação totalmente diferente de Celso Furtado. Celso Furtado dizia que havia uma escassez de mão de obra e, por isso, teve que trazer os imigrantes. E o Leff dizia que não, que no Brasil não houve escassez de mão de obra, que a decisão de se trazer imigrantes foi uma decisão política. Isso também o movimento negro tem discutido sempre. No entanto, o Leff, o que ele traz elementos, dados estatísticos e modelos econométricos para mostrar que a decisão foi tomada porque
quando a elite branca brasileira viu que o escravismo ia acabar, eles optaram por trazer os imigrantes, os mais pobres, inclusive, da Europa, que era para manter um nível de salário mais baixo, mais próximo de um não salário de um escravo. Percebeu? E ele diz assim, o que eles queriam era manter uma âncora salarial para continuar mantendo seus lucros. E eu acho isso extremamente importante. E o outro, que foi o que você citou, que é o Myrdal, tá? O Myrdal é muito engraçado, porque ele é estudado no Brasil, e houve uma época que foi muito estudado no Brasil, mas estudado o que ele chamava de círculo vicioso, entre aspas, ou a teoria da causação circular cumulativa da pobreza, tá certo? O que se deixou de falar é que ele desenvolveu essa tese estudando a realidade dos negros americanos. Essa é a questão. Então, o livro de Myrdal, que não foi bem desenvolvido no Brasil, o livro dele que se chama né? Este livro, que é O Dilema Americano, tá? Este livro, ele tem uma tradução aqui para o Brasil que eu não gosto, é uma síntese do livro real, eu não gosto dessa tradução, eu acho que ela tem erros graves, né, a tradução, mas o livro original dele, ele diz claramente, olha, a minha tese sobre a causação circular cumulativa da pobreza, ela só existiu porque eu fui estudar o problema dos negros americanos. E eu tenho um elemento ultra concreto para mostrar para vocês, que é o seguinte, esse aqui é o livro original de Myrdal, tá vendo? Olha a grossura dele. Dá para ver, né? Esse aqui é a tradução brasileira. Só por aí vocês tiram a diferença. Então, tem muita coisa aqui que não está aqui. E o próprio nome está errado. O título do livro de Myrdal não é esse. Eles traduziram de forma errada, de forma opcional ou provocativa, mas fizeram errado. Então, assim, no meu terceiro capítulo, eu discuto o Leff, trazendo questionando essa questão das teses de Celso para esse mesmo período. E é bom lembrar que a gente está falando de formação econômica do Brasil. A gente está falando aí até 1960, no máximo 1970. E trago o Myrdal para mostrar, o livro de Myrdal, Jonathan, é de 1944. Ou seja, a formação econômica do Brasil foi escrita em 1959, 15 anos depois. Então, já havia no mercado acadêmico do mundo teorias que mostravam que a pobreza tem cor. Porque o estudo de Myrdal foi um estudo de caso, no caso dos Estados Unidos. E o que é grave aqui no Brasil é que todas as pessoas que ensinam as teses de Myrdal, que eu conheço até hoje, todos os textos que eu vi, nenhum deles faz a referência. São dois erros em relação à questão de Myrdal aqui no Brasil. O primeiro é que atribui que esse estudo dele, o Dilema Americano, é um estudo sociológico e não um estudo de economia. Esse é o primeiro erro grave. Alguns autores negros, inclusive, insistem em dizer isso, que é um estudo sociológico. Não é. É nesse livro que surge a teoria da causação circular cumulativa, que é uma das principais teorias econômicas e que Myrdal, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Ele não ganhou o Prêmio Nobel de Sociologia, ele ganhou de Economia, tratando disso. O segundo erro grave é que eles não dizem que esta teoria da causação circular cumulativa, ela só surge na teoria de Myrdal, ou seja, ela é aprimorada pela teoria de Myrdal por causa do que ele viu com os negros americanos. Então, a teoria da causação circular cumulativa é uma teoria fundamentalmente que discute o efeito do racismo e das desigualdades raciais provocando a pobreza. Essa é a questão. Perfeito, professor. A gente está se encaminhando já para os 15 minutos, eu acredito, um pouquinho menos até, já do nosso tempo aqui de live. E
Como o Cadu falou aqui, teve um comentário que recontar a história é fundamental. E isso é muito importante, a gente abrir a nossa perspectiva para esses pontos raciais e socioambientais. E então, como o senhor colocou, é muito importante que a gente se atente para essas questões que o Brasil ainda está se atentando, ainda está começando a prestar mais atenção de que realmente somos um país racista, um país que ainda não enfrenta o racismo com seriedade, com clareza, né, com entendimento, a branquitude, digamos assim, eles têm uma dificuldade de aceitação, talvez, de entender que é um problema que eles precisam discutir e não repassar, não passar essa história mentirosa, essa história com erros graves técnicos, inclusive, não só teóricos, mas técnicos também, como o senhor bem disse. Aí eu queria saber se tem, então, alguém tem pergunta, eu não vi aqui por enquanto e também não recebi nenhuma no Answering Questions que tem aqui, né, que é o Pergunta e Respostas do Instagram. E a Ellen, que também está me ajudando, eu não estou sozinho nessa missão aqui, não estamos sozinhos, que está pelo backstage aqui, também não me passou nenhuma pergunta. A gente também, se alguém tiver, vai aparecer aqui, a gente pode comentar, mas eu já vou pedindo então para o senhor falar mais sobre o seminário que vai acontecer agora no dia 9 no dia 10 e convidar a galera para participar mesmo, como a gente já tem Eu vou convidado, convidar mas sim. por Deixa eu favor. dizer para todo mundo. Antes de eu falar isso, deixa eu só citar. O meu objetivo, e o objetivo, inclusive, do nosso grupo de pesquisa, aqui na Bahia, na Escola de Administração, não é apenas reescrever a história, fazer leituras críticas, não é apenas isso. Nós precisamos reestruturar as formas de gestão e de planejamento do desenvolvimento. Esse é o objetivo. Tá? Exato. Dito isso, e aí nossa primeira atividade pública é o seminário. O nosso grupo de pesquisa se chama Democracia, Igualdade Racial e Desenvolvimento, GT Brasil 2022, Bahia. Apareceu uma pergunta Brasil 2022, Brasil 2022, Bahia 2023. Esse é o nosso GT, tá certo? É o que traduz esse tema que é democracia, igualdade racial e desenvolvimento. Eu estou vendo aqui a pergunta de Vinícius, depois eu respondo. Perfeito. Aí, veja bem, na sexta e no sábado, nós vamos fazer o nosso primeiro seminário. E aí, quem tiver interessado, me procura nas minhas redes ou procura diretamente o Twitter, @Bahia2023, ou o Instagram, @Brasil2022, Bahia2023, ou no Twitter e no Instagram, o @Elias Sampaio, que eu encaminho vocês. Existe um e-mail onde vocês podem perguntar também as informações, que é o Brasil2022, Bahia2023, @gmail.com. E eu vou dizer, em linhas gerais, o que é isso. O nosso primeiro seminário temático vai ser basicamente o que a gente discutiu aqui. E se chama A Formação Socioeconômica e o Desenvolvimento Nacional e Subnacional, Releituras Críticas e Base para um Olhar para o Brasil pós-22 e Bahia pós-23. Tá certo? O nosso seminário ele vai ter uma mesa de abertura. Nessa mesa de abertura vamos estar eu, o professor Genaldo, que é o coordenador do núcleo de pós-graduação lá de administração, o professor Hélio Santos e a professora Sueli Carneiro, do Gueledés, que vem fazer uma saudação para a gente. A mesa 1, eu já falei de 3 pessoas, que é Silvio Humberto, Luiz Fernando e Rita, mas a gente vai ter o debate do professor Flávio dos Santos Gomes, da UFRJ, tá certo? A mesa 2, nós vamos ter 3 professores, o Genaldo eu já falei, mas são professores daqui da Bahia. A mesa 4, vamos estar eu, o professor Hélio Santos, e um professor doutor da Inglaterra chamado Paul Healy, tá certo? E vamos ter o debate da professora Elizabeth Matos. E, por fim, nós vamos terminar tudo isso com uma mesa falando
o pensamento do movimento, o pensamento negro e o pensamento do movimento negro. Aí vamos ter o professor José Sérgio Gabriele, a professora Elisa Larquim Nascimento, a viúva do Abdias do Nascimento, e a professora, ela é PhD, ela é doutora pela USP, tá certo? Temos também o professor Samuel Vida, da UFBA, e também o professor João Jorge Rodrigues, que tem mestrado na UNB e é o presidente do Bloco Afro-Lodum. Então, nós vamos terminar esse seminário com essa mesa discutindo isso. Nosso foco é discutir, fazer uma releitura crítica de tudo isso que nós falamos, para que a gente entre em 2022, no caso do Brasil, e em 2023, no caso da Bahia, rediscutindo modelos de desenvolvimento e planejamento do desenvolvimento no Brasil. Gestão e planejamento no Brasil. Acho que a gente está terminando. Por favor, muito obrigado a todos, muito obrigado a quem estava aqui. Antes do senhor fazer esse agradecimento, tem a pergunta do Vinícius e a do Cadu, que é quais ações concretas na economia podem diminuir as desigualdades sociais no país pelo viés ambiental? A gente tem uns 7 minutos, eu acredito, agora. Se o senhor puder responder essas duas perguntas numa só, a do Cadu, que ela vai encerrar em uma hora. A do Cadu é super simples. Reduzir as desigualdades. Perfeito. Tem reduzir as desigualdades raciais e de gênero, as desigualdades no geral, mas no Brasil, as desigualdades raciais é que é a tônica do subdesenvolvimento brasileiro. E a pergunta de Vinícius é uma pergunta muito localizada. Eu fui subsecretário da Secretaria da Reparação em 2005, 2006, e ele está me perguntando o que é que eu acho hoje do que está acontecendo com a CEMUR. Veja, eu confesso que eu não tenho acompanhado tanto, nem no caso da CEMUR, nem no caso da CEPROM estadual, mas tenho visto que algumas coisas ainda estão sendo feitas de forma a levar a discussão sobre o combate ao racismo e às desigualdades raciais na cidade de Salvador. Eu não gostaria de tecer mais observações, porque não tenho acompanhado a gestão específica da CEMUR. As questões específicas da CEMUR aqui na Bahia eu não tenho acompanhado. Tenho acompanhado a prefeitura, mas a questão específica da CEMUR eu não tenho acompanhado e não seria interessante aprofundar muito nessas observações, não, nesse momento. Tá certo, professor. A gente tem uns minutinhos restantes. Eu quero agradecer mais uma vez e dizer que eu estou muito honrado e me sentindo muito privilegiado de ter recebido o senhor aqui. A honra é minha, eu agradeço a Ambiafro. Gostaria muito que vocês, todos que puderem, se inscrevam no seminário, porque vai ter inscrição. E eu gostaria que vocês nos ajudassem na divulgação desse trabalho também, porque eu acho que é muito importante e interessa a vocês e a um monte de gente, e principalmente a gente, porque nós precisamos interagir cada vez mais com vocês para até avançar nesse debate aqui no Brasil. Viu? Muito obrigado a todos que estão aí na live. E vamos embora. É por aí mesmo. Muito obrigado, viu, Jonatas? Obrigado, aliás, senhor, a sua fala sobre a questão do meu livro, você vai virar meu garoto propaganda do livro. Viu? Nem eu mesmo sei falar tão bem sobre ele. Que bom, que bom. Eu posso sim, a gente combina isso. Mas é isso, então, gente, eu também agradeço. A gente deve estar chegando já perto do final, mas eu não vou esperar o Instagram encerrar. Se alguém quiser fazer algum outro comentário, ainda temos 28 pessoas conosco aqui ainda. Obrigado mesmo por terem assistido. Eu estou vendo aqui um monte de gente. Estou vendo a Lana, estou vendo Malu Viana, Letícia, o Mike. Gente, olha, muito obrigado. Jorge Luiz. É muito massa a gente estar falando. Deixa eu falar uma outra coisa. Em novembro, eu vou estar fazendo um curso com o pessoal do Desajuste em Economia. Busquem aí, eles estão também no Instagram. Nós estamos montando ainda o curso. Isso vai ser divulgado ainda, mas eu queria que vocês já botassem isso no farol de vocês. Qual é o curso? O nome provisório ainda é Economia, Desigualdades Raciais e Desenvolvimento. E aí nós vamos tratar também. É um curso que vai ter uns 4 ou 5 encontros. Nós vamos saber disso melhor ainda nesses próximos dias, mas vai ser um curso, não é mais uma live, nem vai ser uma palestra. É um curso de 4 ou 5 encontros de 2 horas. Aí vai ser um negócio bem legal, tá bom? Bastante coisa para a gente poder se desenvolver, mais do que crescer. Na internet, Desajuste no Face e no Insta, que vocês vão ver. Um trabalho muito legal que os estudantes aí do Brasil todo têm feito. E foi o pessoal que eu também fiz uma live recentemente. E tem aquele pessoal da Unicamp também, né? Que vem desenvolvendo que está no YouTube.
Também Excelente, muito excelente legal o seminário trabalho do virtual pessoal também. lá, coordenado pelo professor Humberto Miranda. Humberto. E, enfim. E eu estou à disposição, viu, gente? Qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrarem. Eu tô no Elias Globo. Sampaio, joga na rede, com certeza o Google acha esse nome fácil, gente. Não deixem de acompanhar o professor e as nossas redes aqui também, @ambiafro no Twitter, LinkedIn e Eu aqui no gostei Instagram. muito do Instagram da Ambiafro, viu? Nós vamos falar um pouco Ah, mais. que bom. Gostei muito. Oxe, nosso trabalho de comunicação tem sido muito bom. Parabéns para todo mundo de comunicação. Nós somos um projeto coletivo e de pessoas de vários lugares do Brasil. Acompanhem a gente, vocês vão continuar se surpreendendo com o que a gente vai trazer por aí ainda. Tá bom? Mais uma vez eu agradeço todo mundo. Eu acho que podemos encerrar por aqui. Muito obrigado mais uma vez e até breve, gente. Tchau, Obrigado a tchau. vocês, gente. Tchau.